Na última fortaleza da humanidade, na Cidade do Crepúsculo, dragões são mortos, raios são emitidos pelo céu e, por último, um dragão enorme também cai. Um velho diz que aquele é o ancestral dragão de Lian. De repente, o guardião do tempo Ato diz para o grande sábio que não há mais esperança para o mundo e queimará seu corpo, até mesmo sua verdadeira alma, para arrumar a passagem do tempo. Ele diz que precisa trazer esperança se deixarem esta era, e acredita que, com a sabedoria, mudará o destino da humanidade em outra era. O grande sábio responde que os deuses proibidos que conhecem os mistérios do tempo são os melhores guardadores de si, fazem parte desta era e ninguém pode se libertar. Uma luz muito forte é emitida ao redor dele através do cajado. O grande sábio diz para deixarem que pessoas de fora desta era mudem o destino da humanidade. O cajado continua liberando energia e formando círculos mágicos. A energia vai em direção ao mundo real. Uma voz diz que, antes do extermínio predestinado, qualquer luta inútil só parecerá patética. O guardião pergunta o que aquilo é, e o grande sábio responde que é o Deus proibido, que destruirá a passagem. A voz diz que qualquer esperança menor será engolida pelo desespero. Humanos silenciosos nas ruínas desta era, junto das miseráveis esperanças, transformam-se em poeira. O grande sábio fecha os olhos e diz que são poeira, mas também heróis, e que o Deus proibido deve testemunhar o poder de 10.000 pedaços de poeira. As pessoas olham surpresas e dizem que o grande sábio está iniciando uma cerimônia de sacrifício. Ele diz que esta era está chegando ao fim e está prestes a se tornar poeira e pede aos seus companheiros guerreiros para o seguirem e arrasarem no fim destes fogos de artifício da era. Um deles diz que seguirá e que não tem arrependimentos nesta vida. O velho diz que, como pessoas do passado, apresentarão um presente às pessoas do futuro. Irão contra o fluxo do rio do tempo, plantando uma semente de esperança para o futuro da humanidade. Esta é uma época dos velhos dias de cavalgar feras selvagens, canalizar e usar todos os tipos de punhos, rios e feras poderosas para explorar o mundo. Estabelecem pontos de encontro e desfrutam dos recursos ao máximo, que é o objetivo supremo. Fora desses pontos, feras perigosas estão por toda parte. Há 100 anos estão à beira de um deserto perigoso. O mestre do forte é um cavaleiro do Castelo da Luz Negra, também estabelecido por ele e por sua reunião de Luz Negra. No lugar da Luz Negra, um garoto observa um anúncio dizendo que o acampamento de treinamento especial para cavaleiros não aceita vagabundos. Se dentro de 3 anos conseguir chocar, será incluído instantaneamente em uma equipe. Se tiver objeções, será finalizado. Ser cavaleiro tem riscos e, para se juntar, é preciso ser cuidadoso. O garoto segura um ovo e suspira. Sentado em um barril, pensa que não está reconciliado. Amanhã é o último dia dos 3 anos e não há sinais de eclosão. Ele realmente não está reconciliado. O garoto percebe uma luz e se pergunta o que é aquilo. Ele observa enquanto a luz se aproxima até acertá-lo. O garoto cai no chão, desmaiado. Em sua mente, vê um dragão se movendo com um guerreiro sobre ele. Depois, o dragão vai embora. Alguém o chama, dizendo para acordar e pergunta se dormiu ali à noite. Diz que cavaleiros em treinamento que passam pelo tratamento especial não têm direito de ficar no castelo durante a noite. Ele pergunta se o garoto ficou ali. O protagonista se pergunta se aquilo foi um sonho. Lembra do sonho da noite anterior com um dragão gigantesco e um cavaleiro. Pensa que cavaleiros de dragão podem ser muito poderosos. O guarda fica irritado e pergunta o que ele está murmurando. Se está fingindo que não existe. Ele o acerta no rosto, causando um arranhão, e diz que ouviu que hoje o garoto se apresentará à equipe de busca para explorar fora da terra da reunião, junto com outros de classe baixa. Diz também que ele violou o horário de recolher e questiona se conseguirá sair vivo da selva depois de 12 chicotadas. O ovo começa a rachar. Um rapaz atrás pergunta ao Surran como o ovo dele está rachando. O protagonista fica animado e pergunta se conseguiu, dizendo que 3 anos de trabalho duro não foram desperdiçados. O guarda pensa que aquele inútil realmente conseguiu e diz que foi um enorme mal-entendido. Diz que ligará imediatamente para o oficial do treinamento especial para confirmar sua identidade como cavaleiro e acredita que o garoto terá grande sucesso. Mas alguém chega e diz que não precisa ligar. É Lu Yu, do treinamento especial. Ela diz para ele tentar se comunicar com o ovo. Su diz que vai. Ele chega perto do ovo e diz que estava esperando ansiosamente por ele. O filhote resmunga. O protagonista fica animado e diz que ele respondeu. Lu diz que é muito bom e que a Luz Negra ganhou mais um jovem cavaleiro. Ela percebe o ferimento no rosto dele e pergunta o que houve. Su aponta para o homem que o atingiu. Lu pergunta se ele bateu em um cavaleiro. Ela diz que dará 20 chicotadas nele e o enviará para fora da terra da reunião para sobreviver.
Ele deve aceitar a punição. O garoto implora para pouparem sua vida. Depois, no castelo, Lu entra em uma sala com o protagonista. O mestre da fortaleza, Zhou He, pergunta se ele é o primeiro novato do semestre. Lu diz que sim e que ouviu que ele ia se reportar à equipe de busca, mas inesperadamente teve sucesso. A recompensa dele não deve ser pequena. O mestre diz que ele teve determinação até o último momento e que isso não é nada mal. Ele dará duas opções. A primeira, como o ovo é de lagarto escamoso, dará escamas de dragão com linhagem sanguínea de alto nível, que aceleram a eclosão e o deixarão mais forte que a maioria dos lagartos escamosos. Há uma pequena chance de ser afetado pela linhagem do dragão, aumentando muito sua força. A segunda, quando criar outra besta, poderá escolher uma da coleção pessoal do mestre. Só pensa que 10 passos na floresta não se comparam a um na mão e escolhe a escama de dragão. Zhou diz que está bem e mandará alguém trazer a escama à tarde. Ele espera que o garoto não desanime no futuro e traga grandes contribuições para a Terra da Reunião. O protagonista concorda. Fora da Terra da Reunião, o Castelo da Luz Negra é dividido em 2 distritos. O interno, onde vivem os ricos, é mais limpo. O externo, onde vivem os mais pobres, é sujo. O distrito externo é o Lar de Sul. Uma voz diz para soltá-lo porque dói. Uma garota pergunta se ele ao menos conhece a dor e onde estava na noite anterior. Ela diz que foi às muralhas do castelo cedo para procurá-lo, mas não conseguiu entrar e só pôde esperar ansiosamente. Alguém bate na porta. A garota pergunta quem é. Um mordomo diz que são os produtos enviados pelo mestre da fortaleza. Os dois ficam surpresos. A garota pergunta se ele conseguiu e diz que isso é ótimo. Se os pais soubessem, ficariam felizes. Não venderam a antiga casa em vão. Eles percebem algo. O silêncio toma conta. A garota diz que lembrou que precisa trabalhar e que o irmão conseguiu lidar com isso. Ela sai e fecha a porta. O protagonista fica ali, olhando o que recebeu, e pergunta se aquilo é escama de dragão. Uma luz começa a ser emitida em sua mão, até que sua cabeça também emite uma energia. Ele arregala os olhos e vê, em sua mente, um livro se abrindo. Aparecem escamas de lagarto, escamas de dragão, raiz de sangue de dragão e ritual de quebra de casca de dragão e lagarto. O protagonista volta ao normal e agradece. Ele se pergunta se um lagarto pode se tornar um dragão. Pensa que dragões adultos são as espécies mais perigosas, capazes de aniquilar uma colônia inteira. O lagarto perigoso de nível intermediário que ele tem é uma espécie completamente diferente. Ele diz que a raiz de sangue de dragão parece uma raiz marrom a roxo e pergunta se é útil. Su pensa que até mesmo a garota genial que chocou o senhor do castelo foi aceita como residente para ser ensinada pessoalmente, mas o primeiro animal que ela chocou era apenas uma espécie perigosa de alto nível. E se ele conseguir chocar um dragão? Na loja de medicamentos, ele compra algumas coisas e começa a preparar, pensando que também pode se tornar discípulo do mestre. O protagonista desenha um círculo no chão e coloca o ovo no centro. Uma luz aparece e mostra a sombra de um dragão. Su observa enquanto a energia enfraquece e desaparece. O ovo racha ainda mais e ele se pergunta se é um lagarto ou um dragão. No centro de treinamento, as pessoas estão treinando e a Lu está ao lado observando. 2 garotos comentam sobre o garoto que nem chocou o ovo ainda e faltou 4 dias. Dizem que talvez ele tenha sido morto em casa ou se tornado arrogante depois de virar um domador. Será punido quando voltar. A Yu percebe algo. É o Prota entrando. A Lu diz que ele finalmente lembrou e pergunta se precisa vir para o treinamento. As pessoas comentam que ele está condenado. O Su responde que faltou por um motivo, e a Lu pergunta qual, dizendo que é melhor ele dar uma explicação razoável. O Han diz para o seu pequeno aparecer. Na mochila, o filhote aponta só os olhinhos e pula no ombro dele, emitindo um som com uma aura aterrorizante. Todos olham surpresos, dizem que aquilo não é um lagarto e perguntam o que é, comentando sobre a pressão forte. A Yu diz que é uma espécie extremamente perigosa e que devem ver o senhor do castelo. Numa sala, o Zou diz que é realmente uma espécie perigosa de alto nível. O He rende os dentes ao falar que na primeira chocada já era assim e manda verificarem quem fez o ovo dele, dizendo para notificar o departamento e descontar 3 meses de salário. Na verdade, fizeram um ovo de dragão em vez de lagarto e quase arruinaram o futuro de um gênio. Quanto ao Prota, diz que esses anos devem ter sido difíceis, mas ele teve sorte.
Se tivesse obtido um ovo normal ou uma espécie perigosa de alto nível, já teria feitos extraordinários. Mas todo esforço traz recompensa. Com esse dragão como ponto de partida, não será mais fraco que ninguém no futuro se trabalhar duro. O prota diz que não decepcionará o castelo. O mestre da fortaleza responde que está grato que o treinamento de domador tenha criado um gênio assim, talentoso e tenaz, e pergunta se ele está disposto a se tornar seu discípulo. O Su fica surpreso, a Lu também. O Han pensa que, depois de 3 anos, o senhor do castelo, que havia acolhido Bai, voltou a aceitar discípulos. O prota diz que está disposto, e o Zou diz que é ótimo. Anuncia que hoje convocará todos os domadores sem missão para um banquete, para testemunhar o nascimento de outro domador talentoso e celebrar o fato de ter aceitado outro discípulo. O banquete continua até a noite. O prota e sua irmã são escoltados pelo guarda do castelo e enviados para casa em uma carruagem. Em casa, o Su diz que agora tem uma mensalidade de 100 gramas de ouro e quando tiver dinheiro suficiente, comprarão a antiga casa vendida para que ele fizesse o treinamento especial. A irmã diz que nem conseguiria ganhar isso em 3 anos e elogia o irmão. O Han reclama para ela não beliscar seu rosto e diz para ela ir descansar pois trabalha amanhã. A distinção mais comum entre criaturas normais e espécies perigosas é nascerem com talento para usar energia. As técnicas que usam esse talento são chamadas de habilidades, essenciais para determinar a capacidade de combate de uma fera domesticada. Dragões são espécies superiores por natureza, com talento energético elevado. Além do ataque violento comum, possuem 6 habilidades: Sono do Dragão, recuperação rápida, habilidades raciais de baixa classificação, Força de Dragão, habilidade destrutiva, Sacrifício da Lança da Terra e Absorvência de Poder da Terra. Essa última, combinada ao Sono do Dragão, torna a vitalidade deles incrível, quase indestrutível. Por fim, a habilidade demoníaca mais forte abaixo apenas do Sopro de Dragão, o Sopro Demoníaco. O prota observa um livro e diz que acredita que seu filhote se tornará uma fera forte. Ele arregala os olhos, surpreso, pensando na velocidade das espécies perigosas. No castelo, no treinamento de domador, o Zou diz que o potencial do dragão é muito forte e sugere testar o talento para os 3 tipos de energia, escolhendo o primeiro para treinar. Sua força principal é do tipo demônio. O Han observa o anel na mão dele e pergunta se é o selo de dominação. O selo do domador é um item especial que mantém a fera no espaço interno para dormir e recuperar energia. Como uma fera adulta é muito grande, um domador precisa ter várias. Usam pulseiras, colares, broches, relógios, brincos e afins. Um lobo demônio escarlate é invocado. O rei diz que nasceu com classificação inferior, mas foi cuidado até se tornar de alto nível e foi uma das bestas principais do mestre nos primeiros anos. É perfeito para testar o dragão. O prota se pergunta se é adequado. O Jo explica que o lobo, sendo uma mistura de atributos de demônio e besta pura, pode deixar o dragão observar e ficará bem. O dragão treme ao ver o lobo se aproximando e parece com medo. O Su o incentiva. O rei manda o lobo usar o hálito demoníaco para o pequeno aprender. O lobo abre a boca e libera o hálito. O Jo manda parar. O rei olha surpreso, vendo o filhote com uma aura aterrorizante. O rei comenta que parece esperto. O prota o incentiva de novo. O filhote tenta soltar o hálito, mas nada sai. O Jo explica que o pequeno compreendeu a energia demoníaca. Aquela fumaça roxa é a forma embrionária do hálito demoníaco. Diz que encontraram um tesouro, que o dragão é muito talentoso e que o lobo não precisa fazer nenhum teste. O lobo desaparece e o filhote fica aliviado. Outra besta maior é invocada, uma besta do tipo demoníaco, classificação especial assustador. O filhote se agarra na perna do dono, tremendo. O Su diz que isso não é certo e o Jo concorda. Outro animal é invocado, um dragão com energia poderosa. O Ri diz que, usando algo além do tipo assustador, é mais fácil e que esta é uma das principais forças do mestre, com atributos fogo, dragão, demônio e terra, sua única besta do tipo dragão. Diz para ela sair e começar a brincar. O tiranossauro é enorme. O Rin pergunta se o tipo dragão não é raro. O Jo responde que sim e que teve sorte em domá-lo. Muitos veteranos querem domar uma besta assim. O prota pensa que deve manter o livro em segredo. O rei pergunta se ele está pronto. O tiranossauro encara o filhote, que entra em pânico. O Jo manda usar um pouco do poder do dragão para o pequeno sentir. O tiranossauro libera seu poder, causando uma pressão assustadora. O Zou pensa que é como estar em um pequeno barco em um rio tempestuoso prestes a virar. O rei toca seu ombro e diz para não ficar no alcance do ataque. O Han sente a pressão desaparecer e pensa na força necessária para aquilo. O Zou fica surpreso ao ver que ele aguentou firme. Manda o tiranossauro aumentar a pressão.
A aura aumenta e o Zou pergunta se ele não aguenta mais. O Han arregala os olhos ao ver o filhote resistindo e diz que mesmo fraco, está usando o poder de dragão de baixo nível para enfrentar o tiranossauro. Diz que é difícil imaginar tal talento e que no futuro poderá romper limites e alcançar grandes alturas. O prota pergunta se é tão forte assim. O Zou, ainda surpreso, pergunta se ele usou as escamas de dragão. O Su diz que usou assim que as recebeu. O Ri comenta que o filhote absorveu bem a substância especial contida na escama e talvez tenha herdado o traço de sangue do dragão. Isso o elevou muito. O Zou entrega um livro dizendo que organizou métodos de treinamento e habilidades em forma de selo espiritual e também ajustou o método de treinamento mental mais adequado. Lembra o prota de não negligenciar o treinamento mental. O poder espiritual é a força do domador e a base para domar feras. Após sair do castelo, Han comprou de volta a casa antiga e quando o vendedor soube que ele havia se tornado um domador, ficou muito sincero. Antes de Kim sair do trabalho, o protagonista reorganizou e limpou a casa antiga e mesmo que não pudesse restaurá-la a aparência da memória, já era bom o suficiente. Ele ainda não contou isso para sua irmã, então Su decidiu ir até o local de trabalho dela, buscá-la e dar uma surpresa, e então partiu. Em outro lugar, 2 cães raivosos avançavam enquanto Tim gritava de medo, e Han reconheceu essa voz, pensando ser de sua irmã, correndo imediatamente até ela. Kim dizia para os cachorros irem embora, e um garoto loiro perguntava por que ela estava fugindo, alegando que seus cães não mordiam e só queriam brincar. Ela continuou recuando e pedindo para irem embora, e o loiro disse que se ela estivesse disposta a acompanhá-lo e brincar com ele naquela noite, seus cães não a incomodariam. O protagonista se aproximou perguntando sobre brincar e mandando que calassem a boca, e Su avançou com uma pedra na mão, acertando um dos cães e derrubando-o no chão. Han disse que ele era apenas um gangster de rua, e para ficar longe de sua irmã, avisando que não era porque o pai dele era diretor da fazenda que todos tinham que o tratar bem. O loiro gritou pelo seu cão, perguntando como ele ousava bater em seu Charlie, e ordenou que o outro cachorro mordesse o protagonista até o fim. O animal correu na direção dele e Tim gritou para ele fugir, mas quando o cão avançou, o filhote de dragão encarou o animal e o mordeu, surpreendendo a todos. O protagonista mandou que mordesse até a finalização e o filhote continuou. O loiro protestou sobre seus cachorros e perguntou como ele ousava, sacando uma faca e mandando seus amigos também sacarem facas para esfaquearem os dois. Os 3 avançaram, mas Su estendeu a mão usando o poder do dragão, e o filhote liberou uma aura aterrorizante que fez o loiro parar, perguntando o que estava acontecendo, enquanto os outros 2 diziam que aquele desgraçado era assustador e que deveriam ser mais cautelosos. Outro grupo se aproximou perguntando o que estavam fazendo, e um deles alertou que um guarda estava vindo e sugeriu que pedissem para algemarem o garoto, pois haveria espaço para manobra caso algo acontecesse. O loiro disse que conhecia os guardas próximos e que pediria para algemarem aquele lixo, afirmando que depois que ele fosse levado para a sala de detenção da equipe de segurança, o deixariam incapaz de fazer qualquer coisa e ainda planejava se aproveitar da irmã do protagonista, alegando que seus cães não morreram em vão. O guarda chegou perguntando se aquele não era o jovem mestre Gui e o que estavam fazendo, e o loiro disse que o protagonista havia eliminado seus 2 cachorros de maneira cruel e que o capturassem rapidamente. O guarda mandou algemá-lo e os 2 avançaram com as algemas, dizendo que ele matou os cães favoritos do jovem mestre, e era melhor se render, não os obrigando ao uso de violência. O protagonista olhou para um tijolo no chão e disse que aquele tijolo havia eliminado os cães, e se estivessem insatisfeitos que punissem o tijolo. Os guardas disseram que ele ousava agir com arrogância mesmo após matar alguém, e que quando fosse trancado na sala de detenção, se arrependeria, até que notaram o filhote de dragão, liberando uma aura poderosa e intensa, deixando-os assustados. Su mostrou sua classificação de domador e mandou que olhassem bem, e os guardas ficaram em choque chamando o capitão. O líder pensou ser o famoso novo discípulo aceito pelo senhor do castelo, já comentado em toda a região. O capitão sacou a arma, atirou para cima e mirou no loiro, dizendo que eles realmente se juntaram para cometer crimes na rua, e eram presunçosos demais, ordenando que fossem algemados imediatamente e avisando que se reagissem, poderiam ser mortos na hora. Eles foram algemados e o loiro protestou dizendo ser vítima e que seu pai era diretor da plantação. Mas o capitão deu um soco nele e mandou que lhe dessem um tapa. Outros guardas começaram a espancá-lo e o capitão disse que aquele bastardo realmente ousou matar os cães e se não fosse assim, causaria um desastre ainda maior.
O protagonista disse que eles lidaram com o caso temporariamente. O capitão agradeceu e disse que aqueles bastardos seriam bem espancados como punição e perguntou se ele estava satisfeito. E Su respondeu que não importava se eles sobreviveriam ou não, pois ainda os procuraria depois que saíssem da prisão. O capitão entendeu, e Han disse para a irmã irem para casa porque estava tudo bem. Tim concordou e o seguiu. O capitão perguntou aos parceiros se era melhor ofender um diretor da plantação ou um domador, e o parceiro respondeu que nem precisava pensar, pois ofender um domador significava não saber nem como perderiam a vida. O capitão concordou e mandou buscar um veículo para levar os presos ao local de incineração de lixo e eliminá-los. Em outro lugar, Tim chorava muito ao ver a casa antiga que o irmão comprou, dizendo que nunca imaginou voltar ali e que era como um sonho. O protagonista disse para ela não se animar demais e entregou a chave da casa, afirmando que aquilo era só o começo e que o futuro só melhoraria, e Tim disse que tinha fé nele. Então alguém bateu na porta e Su perguntou quem era. O velho disse que ele era esquecido e se apresentou como o diretor adjunto Go do escritório de administração da plantação. Kim perguntou por que ele havia ido até ali e Guo respondeu que recebeu notícias da equipe de segurança de que o filho de Jing os havia ofendido, então os ajudaria, planejando transferi-lo para o setor de plantio e agricultura em terceiro nível como um fazendeiro comum, dizendo que embora animais selvagens fossem descontrolados e acidentes fossem frequentes, Jing sempre dizia que poderia se adaptar a qualquer posição e perguntou se o protagonista estava satisfeito com o arranjo. Han respondeu que ele era muito inteligente e Guo disse ter ouvido que Tim também era agrônoma sênior e que seria transferida para o departamento de agronomia como vice-diretora. Ela perguntou se ele achava que não era adequada e Guo respondeu que era completamente adequada, pois era irmã do Lorde e se tivesse qualquer problema no futuro poderia procurá-lo. Tim disse que tudo bem e que aceitava. O protagonista pensou que, ficando mais forte, realmente ganhava mais privilégios. Depois, um alimento foi colocado na vasilha e Su chamou seu pet para comer, dizendo que era uma receita excelente dada pelo professor, feita especialmente para o crescimento, e que se comesse bem ficaria mais forte. Ele pensou que existiam 8 níveis para fórmulas de criação de feras: inferior, qualificado, médio, bom, muito bom, excelente, extraordinário e perfeito. A receita do professor era para feras do tipo demônio, e era de nível bom, preciosa para um novato. Mas Su estranhou o filhote parar de comer após 2 mordidas e se perguntou se havia algo errado com os ingredientes. Han disse livro e invocou um livro, mostrando que, após nascer, o dragão devora a casca do ovo e para de comer por um tempo, por ser uma combinação de atributos de terra, dragão e demônio. Sua receita não deve ser equilibrada, mas enfatizada, e ele é exigente, preferindo seres vivos. O protagonista concluiu qual era o problema e decidiu mudar a receita. Todo mês receberia dinheiro da professora, então poderia alimentar o dragão com o melhor. Nos dias seguintes, Su preparou comida seguindo o livro, e o pequeno adorou, mas isso causou um problema assustador. Han disse que não podia ser, era apenas o 5º dia, até que uma moeda caiu no chão perto do filhote, e ele já estava muito maior, e o protagonista percebeu que, apesar de tê-lo deixado na falência, de fato ele cresceu até a fase juvenil, pensando que se encontrassem aqueles 2 cães difíceis de matar, o dragão atual nem precisaria usar habilidade, apenas voar, morder e atacar com garras para cortá-los ao meio com seus dentes afiados. Su acariciou pensando que pessoas normais nem conseguiriam machucá-lo, talvez nem armas de fogo fossem úteis, e até 5 pessoas armadas seriam finalizadas instantaneamente. Lembrou que o professor disse que quando o dragão chegasse ao estágio juvenil, deveria ir encontrá-lo, mas isso ocorreu em apenas 5 dias. Algo inédito, talvez a receita fosse extraordinária ou até perfeita, então deveria manter segredo. Disse ao pet que agora precisavam treinar a habilidade para a alimentação por 10 dias. No castelo, Han bateu na porta e uma voz mandou entrar. Joe disse que fazia tempo desde a última vez e perguntou por quê, insinuando preguiça no trabalho. E o protagonista explicou que estava cuidando do dragão, e ao alimentá-lo com as fórmulas dadas, ele havia entrado com sucesso na fase de crescimento. O Ré fica surpreso ao ver o tamanho do filhote de dragão. Isso diz que não acha que seja considerado rápido. Zou o acerta e pergunta do que ele está falando, dizendo que a vagem de lótus de gelo da irmã mais velha levou um mês inteiro para chegar ao estágio de crescimento, e questiona o quão mais rápido ele ainda quer, além de ressaltar que a vagem de lótus de gelo dela é apenas uma espécie perigosa de alto nível, 2 níveis abaixo do dragão. Han pensa que ele pode acreditar no que quiser, contanto que não persiga essa taxa de crescimento anormal, está tudo bem. E Ri comenta que parece que ele não é talentoso apenas em habilidades, mas também em crescimento.
Já que foi cultivado até o estágio de crescimento, ele diz que o dragão já deve ser familiarizado com as habilidades e pergunta quais foram desenvolvidas. O protagonista responde que o poder do dragão foi iluminado até o primeiro nível e possui duas habilidades desenvolvidas: a deterrência do poder do dragão e o choque do poder do dragão. O hálito demoníaco também foi iluminado até o primeiro nível e desenvolvido na Bola das Sombras. Joe, surpreso, pergunta se ele está brincando e se realmente treinou a habilidade até esse nível em tão pouco tempo, e Sue responde que é graças ao ensino, pensando que, felizmente, nunca contou a ele sobre o sacrifício da Lança da Terra e o ataque maligno que foram compreendidos no telhado na noite anterior. Ele diz que seus olhos realmente não estavam enganados sobre ele e manda que vá ao seu campo de treinamento exclusivo para mostrar o quanto cresceu. No campo de treinamento exclusivo do Senhor do Castelo, Joe diz para ele se esforçar e ter um bom desempenho, pois, se ficar satisfeito, dará uma cela domada, já que o dragão ficará cada vez maior e ele também deve ter percebido isso. E pergunta como um domador poderia não ter um selo de domador, fazendo Han pensar que conseguir essa foca domada de graça depende apenas dele. Ergue o anel e invoca o urso rocha de armadura resistente, deixando todos surpresos. O protagonista pergunta quantas feras domadas ele tem, pois a cada vez invoca uma diferente, e Zoe responde que não tem feras fracas. As assustadoras que ele domestica são cerca de 20, e as comuns, como o urso rocha de armadura resistente e o tiranossauro de lava, são apenas metade dessa quantidade, e que, se ele quer um selo de domesticado que possa mostrar a habilidade de combate, é hora de testar o resultado do treinamento. O urso abre a boca enorme, liberando uma pressão gigantesca, e o dragão solta sua aura poderosa e o encara. Sue observa surpreso, pensando que ele ativou o poder do dragão, apenas com a deterrência, e He diz que não é nada mal conseguir resistir à pressão total já na fase de crescimento. Joe ordena que o urso pare e ele obedece. Então He diz para terem cuidado e manda o protagonista usar o hálito demoníaco e tentar atacar, e Han ordena que o dragão use o hálito demoníaco. O dragão abre a boca e libera o hálito na direção do oponente, mas o urso percebe que aquilo não faz nenhum arranhão em si, e Joe pergunta se o dragão não comeu nada e diz que ele só está fazendo cócegas no urso. O protagonista sorri e manda seu pet usar a bola de sopro demoníaco continuamente. O dragão encara o adversário e dispara a bola de sopro demoníaco, acertando o oponente e quebrando um pedaço da pele de pedra. O urso grita de dor e He comenta que é muito bom, que ele realmente desenvolveu bem a habilidade sozinho, usando ataques de energia demoníaca em disparos contínuos, e que ainda assim, precisão e velocidade são excelentes, não é nada ruim. Sue agradece o elogio e pensa que mesmo com um ataque consciente, tornar o inimigo incapaz de desviar, mas ainda assim não conseguir quebrar totalmente a defesa do urso, já é suficiente para deixá-lo satisfeito com o desempenho. He diz que, como recompensa, aquele anel de dominação de fera será dele agora. Ele tem muito espaço e é suficiente para conter 5 feras e no futuro, ele não precisará mais se preocupar com o tamanho delas, podendo abrigar até 10 feras se estiverem dispostas a se apertar. E Han agradece. Joe diz para ele não ficar feliz tão cedo, pois, mesmo que o desenvolvimento de habilidades não seja ruim, ainda falta experiência de combate, e isso só se adquire lutando. Por isso, decidiu enviá-lo à guarnição da linha de frente norte, cuja linha de defesa dará a ele muitas oportunidades para lutar contra espécies perigosas, e manda que se apresente ao quartel-general militar 3 dias depois, quando alguém organizará a missão. Existem 4 linhas de defesa fora dos altos muros do local de reunião da Lanterna Negra, protegendo o local. Cada linha de defesa é composta por fortalezas sólidas, domadores, fortes armas e soldados. Entre elas, as linhas de defesa sul e norte são as mais perigosas, lutando contra espécies perigosas quase todos os dias. A maioria dos materiais relacionados a espécies perigosas da cidade vem do resultado da caça das 4 principais linhas de defesa. Nesses 3 dias, Sue pediu o pagamento antecipado pelo auxílio, como domador, 250 mil gramas de aço, metade trocada por comida de dragão. Ele gastou 3 dias fazendo toda a fórmula de alimento que pode ser conservada por um longo tempo. Sob o arranjo do exército do Forte Externo, Han seguiria para o ponto de guarda no 7º posto da seção norte, servindo como membro da equipe, e o protagonista pensa que as 4 linhas de defesa no enclave foram amplamente estabelecidas para proteger as plantações na região selvagem. Afinal, a área de terra no local de reunião é limitada.
Os alimentos produzidos pelas 7 plantações da área de reunião simplesmente não conseguem atender ao consumo de 50 mil a 60 mil pessoas na região. Trabalhar na plantação fora da cidade é a segunda ocupação mais perigosa, perdendo apenas para fazer parte de uma equipe de busca, sendo também uma das indústrias perigosas das quais os moradores tentam se livrar. Se lembra bem, o diretor da plantação de número 5, Ding, foi designado para a plantação de número 30, zona de segurança responsável pela linha de defesa norte. O carro se movimenta e o guarda diz a ele que aquele é o posto de guarda número 7 e lhe deseja tudo de bom, dizendo que precisa voltar para relatar. Um rapaz fica indignado ao ver Su descer do carro e pergunta se o chefe de gabinete enviou o recém-chegado pessoalmente. O loiro ao lado, com uma bandana na cabeça, diz que ouviu falar que ele é um domador e pergunta se ele não está vendo a comida no veículo, dizendo que tudo aquilo é ração para feras domadas. O rapaz pergunta o que eles estão esperando e diz que deveriam ir ajudá-lo e o loiro concorda, dizendo que ele está certo. Eles correm imediatamente até ele, pegam os sacos de comida e perguntam como ele poderia fazer aquilo sozinho, dizendo para deixá-los ajudar a carregar, mas Han responde que não precisa. O rapaz se apresenta como Huon e diz que ele pode chamá-lo de Xiao Huon e que cuidará bem dele. O protagonista responde que ele é gente boa demais e que vai chamá-lo de irmão de agora em diante. Huon diz que é a primeira vez que vê um domador sem nenhuma arrogância e manda os outros serem rápidos com as mãos e os pés, para terminarem logo de mover as coisas. Há um total de 29 postos de sentinela na linha de defesa da seção norte, e o posto de guarda número 7 fica exatamente nessa seção. 10 anos atrás, esse lugar foi demolido e destruído por um monstro, sem nenhum sobrevivente saindo daquele ataque, e o posto atual foi reconstruído sobre as ruínas, tornando seu lugar onde ele lutará. Wang pega comida e diz para Su experimentar a refeição preparada por Wen. Embora não tenham boas condições, as habilidades de Wen são excelentes e ele deve experimentar. Han diz para ele apenas chamá-lo pelo nome, já que são camaradas e não há necessidade de chamá-lo de Lorde. Wang responde que o Lorde Domador é uma pessoa importante, mas que o chamará de irmão então, e o protagonista diz que está tudo bem, que os dois vão se chamar de irmão. Ele pergunta se a frequência de encontros com espécies é alta naquele lugar. E o loiro, enquanto come, responde que o sistema de defesa é considerado periférico médio, com pressão menor que a da área externa. Mas sempre há alguns monstros que conseguem passar por ali, e diz para ele dar uma olhada nas feras que caçaram nos últimos dias. No meio e no fim de cada mês, oficiais virão para contar os méritos militares, levar os materiais de combate para a cidade e convertê-los em pontos de mérito militar. E Su diz que isso é incrível, pois mesmo sem uma fera domada, eles já conseguem conquistas assim. O rapaz pergunta qual é a fera domada dele e se ele pode mostrar, e Huan reclama, dizendo que eles não sabem as regras, que feras domadas não podem ser invocadas casualmente, mas Han invoca seu dragão e diz que está tudo bem. Eles ficam surpresos ao ver que é uma espécie perigosa. A besta cai no chão e o protagonista diz que essa é a sua fera invocada, um dragão. O garoto comenta que a primeira fera dele já é uma espécie perigosa e diz que isso é incrível. O dragão fica irritado e começa a liberar sua aura aterrorizante. E Su dá um cascudo nele, mandando que não use habilidades sobre eles, pois é muita grosseria, e pergunta ao garoto se ele está bem. Hu responde que está, dizendo que a fera domada dele é incrível, e o loiro cai na risada, dizendo que ele afirma estar bem, mas quase se mijou nas calças, e Hu manda ele parar de falar bobagem, fazendo todos rirem. Depois de uma refeição, Su já estava bastante familiarizado com aqueles 5 irmãos do posto. Após arrumar algumas coisas, Han começou a cultivar o método de treinamento da mente, seguindo o guia do professor, e o protagonista pensa que o método de temperamento da mente ensinado por ele é chamado de método de temperamento da respiração cristalina, e tem 3 etapas. A primeira é eliminar pensamentos distantes e construir um ambiente de meditação cristalina, meditando e se imaginando como um cristal. A segunda é cooperar com uma maravilhosa frequência de respiração especial, deixando a mente se fundir gradualmente com o ambiente de meditação. Por fim, o núcleo do método de temperamento é o temperamento da mente. De acordo com o progresso atual, levará muito tempo para alcançar o cristal da alma que o professor mencionou, e pode ser que precise gastar meio mês ou mais. Gênios como a irmã Senior Bai levaram um mês para cultivá-lo completamente. Ela é um monstro. A lua está realmente brilhante. Luzes são emitidas do topo de um castelo, e Su nota que é a sirene de emergência. E Huan diz para sair rápido. Algo ruim aconteceu. Gafanhotos estão indo na direção deles e Han observa com um binóculo, dizendo que essa espécie perigosa, com armadura e foice, pode facilmente quebrar tijolos balançados nos dedos e parece ser um grupo de espécies adultas.
Wang diz que as bestas da foice são comuns ali na linha de defesa do norte, mas esse tipo de inseto tem forte capacidade reprodutiva. Apenas 4 não devem ser difíceis de lidar, e manda todos se prepararem para a luta, dizendo que ficará na metralhadora com Lao. Wen atirará no noroeste, Wu e Lu ficarão nas trincheiras de tiro número 5 e 6, e a Huen e o Afu matarão os adultos e guardarão o que está crescendo para o irmão. Eles respondem que sim. Balas são disparadas, os gafanhotos sentem algo se aproximando e ativam a barreira, impedindo que os acerte, mas quando a bala encosta na barreira, ela se quebra em pedaços e Wong diz para eliminá-los e não esquecer de acertar a cabeça, caso contrário os cadáveres não valerão muito. O protagonista pensa que a habilidade de cobertura da armadura daquelas bestas com foeis não é tão forte, mas enfraquece bastante o efeito de ataques com balas normais, e observa que, usando a metralhadora para abrir um buraco, cria-se uma chance para o atirador de elite. Han, com o binóculo, vê que eles estão se protegendo com barreiras, mas mesmo assim os guardas continuam atirando até a barreira quebrar, e o loiro, com a arma na mão, diz que agora é a sua chance, atira e acerta em cheio, destruindo o alvo. O protagonista se pergunta se essa é a linha de defesa norte e pensa que, mesmo não sendo domadores, eles têm um ótimo trabalho em equipe. Depois de terem passado por inúmeras lutas juntos, são fortes o suficiente para eliminar aquelas feras. Os gafanhotos são mortos e eles notam um deles fugindo. Ou chama por Hu para eliminá-lo. Eles seguem com o carro em direção ao gafanhoto até que se aproximam e param o veículo. O inseto percebe e fica observando, desce do carro e caminha na direção dele. E Hu diz para o parceiro ficar de olho, porque os que vêm da periferia para treinar geralmente dão um passo à frente demais, e é para não deixar que ele se machuque. Han ergue o anel, que emite uma luz, e diz para usar o ataque do diabo para ver o quão bom aquele cara é. O dragão é invocado e usa sua habilidade, Ataque do Diabo. O gafanhoto ativa a barreira, mas o dragão, sem dificuldade alguma, quebra a barreira e o lança longe. O gafanhoto cai e grita, e o protagonista percebe que a armadura bloqueou a maior parte do ataque e ele não sofreu danos significativos. Então manda usar Bola das Sombras, fogo contínuo. O dragão voa com sua aura aterrorizante e continua atacando. O gafanhoto ativa a barreira novamente, porém ela já começa a ser quebrada outra vez e Su observa atento. O gafanhoto também libera uma aura poderosa ao redor do corpo. Os dois ficam frente a frente e o protagonista ordena que o dragão use o poder do dragão. Ele encara o oponente, abre a boca enorme. O gafanhoto fica assustado e Su diz para o destruir. O dragão ruge e com apenas o rugido, um pedaço do corpo do gafanhoto é cortado. O inseto começa a correr e Han pergunta se ele quer fugir e se tem sua permissão, mandando Pet lançar o poder da terra. O dragão bate a pata no chão, causando um grande impacto e finalizando o gafanhoto. Os guardas dentro do carro ficam surpresos e Wu diz que não acha que ele precise de ajuda, e Huen comenta que ele é bem forte. No outro dia, Wu está contando sobre a luta, dizendo que ouviu o irmão gritar, sacrifício da lança da terra, e o monstro foi finalizado facilmente, e Huen afirma que ele é diferente daqueles que vêm ali, apenas para treinar, que ele é incrível e está impressionado, ele é realmente forte. O protagonista diz que não, que todos se saíram bem. Um guarda se aproxima dizendo que alguém chegou, e eles vão ver, indo imediatamente para lá, e quando olham, Wu diz que é o comboio do quartel-general, achando estranho porque, geralmente, quando vão contar mérito, o quartel-general passa de posto em posto, e comenta que eles não deveriam estar ali antes do meio-dia, então por que vieram tão cedo? Su fica olhando atento. O comandante em chefe da linha de defesa do norte, Lu Ling, desce do carro e os guardas o cumprimentam. E Ling diz que já se passaram tantos anos, mas nada mudou. Wen fala que nunca pensou que ele se lembraria do seu nome, e está lisonjeado, dizendo que deve ter sido uma jornada difícil até ali. E o comandante responde que chega, que nem é uma viagem difícil, são menos de 10 minutos de carro para chegar. E pergunta quem Han é e se já está acostumado a ficar ali. Han se apresenta em relatório ao comandante-chefe. Ling estranha o título com que foi chamado e o protagonista responde que é um prazer o conhecer e que já está acostumado a morar ali. O comandante passa a mão na cabeça dele e diz que é ótimo ele estar acostumado. O professor tem dito várias vezes que aceitou um discípulo gênio novamente desta vez, e ouviu do chefe de Estado-Maior que não conseguiu vê-lo quando veio ao quartel-general da última vez, porque tinha ido exterminar um grupo de bastardos, mas desta vez veio especialmente para encontrá-lo. Os guardas ficam surpresos e se perguntam se o comandante-chefe foi até aquele pequeno posto de sentinela por causa dele. Huan pensa que achava que ele fosse apenas um domador normal, nunca imaginou que fosse discípulo do senhor do castelo, e ainda bem que nada de ruim aconteceu.
Ling diz para não ficarem parados ali e irem contar a colheita da sentinela da última metade do mês, pedindo para não os perturbarem, e manda que ele invoque o dragão, pois o professor lhe designou uma missão especial, verificar o status de crescimento e relatar a ele quando tiver tempo. Han pensa que achou que, depois de sair da cidade, o professor não se importaria mais, nunca imaginou que ele enviaria alguém para verificar. O dragão é invocado e Ling fica surpreso ao vê-lo, dizendo que o professor comentou que não faz nenhum mês desde que ele chocou, e o protagonista explica que o dragão circulou energia de dragão depois de aprendê-la, por causa das lutas desses últimos dias. Então cresceu rápido, e pergunta se há algum problema. O comandante responde que não, que o dragão dele é muito maior do que aquele que criou na época, e, de acordo com o pedido do professor, precisa verificar a experiência de combate do dragão dele, e diz que também tem um pet do tipo dragão, e vai usá-lo para examinar o dele, convidando-o para brincar. Um rinoceronte é invocado com uma aura tremenda, e Ling diz que o rinoceronte é uma espécie perigosa do tipo terra e dragão, assim como o dragão, uma espécie de alto perigo, mas que ele o cultivou até o estágio completo, e com as características de pele áspera e carne grossa, pode resistir a ataques por muito tempo, sendo uma de suas principais forças. O rinoceronte se aproxima enquanto o dragão treme de medo, e Su pede para ele ir com calma e não eliminar o dragão, e Link pergunta sobre eliminar e diz para ele não se preocupar, que o rinoceronte sabe quando parar e não vai bolear nem machucar o pequeno. Han diz para vir então, e o comandante comenta que parece que o pequeno acabou de acordar e manda usar o pisoteio no chão para acordá-lo. O rinoceronte bate a pata no solo, causando enormes rachaduras. O protagonista observa e pensa que este é o benefício de ser capaz de controlar o poder mental após o tempero, mas agora não é hora de pensar nisso, então Su manda seu pet usar Ataque do Diabo e sair do alcance do ataque. O dragão o segura no ombro e começa a voar, e Han manda usar Bola das Sombras continuamente para retribuir o que ele fez. O dragão libera a sua habilidade, mas o adversário permanece intacto, e o protagonista pensa que tentar derrotá-lo com o seu pet atual é impossível. O que pode fazer agora é apenas mostrar o quanto o dragão cresceu, para não decepcionar o professor que se importa com ele. Então manda aproveitar a vantagem de velocidade e atacar de todas as direções. O dragão voa, liberando o ataque ainda mais rápido. Abre a boca enorme e solta um golpe poderoso e forte, causando ferimentos nas costas do oponente, e Su manda absorver para recuperar. O dragão salta no chão e o rinoceronte permanece parado, encarando-o, e Han manda o Peto usar o poder do dragão. Lança da terra sacrifício, causando um grande impacto. Porém, o rinoceronte fica irritado, bate a pata sobre o chão e lança o dragão para longe, fazendo-o cair no solo. E Link comenta que as táticas dele são boas, mas é uma pena que a habilidade do rinoceronte já tenha atingido o nível 9, sendo muito fácil se defender contra o dragão e a lança da terra. O protagonista pergunta se ele não pediu para usar todas as táticas para que ele pudesse terminar a missão que o professor deu, e o comandante diz que já entende mais ou menos a habilidade de combate do dragão, e que não é nada ruim. O professor ficará bem satisfeito. A velocidade de crescimento do dragão dele é muito maior que a do irmão mais velho. O professor realmente aceitou um ótimo discípulo. Não muito tempo depois que o irmão mais velho partiu, o inverno começou. O posto avançado ficou muito frio. Não havia muro suficiente para bloquear a corrente fria do inverno que assobiava do norte, sem aparelhos elétricos ou aquecimento. A única coisa em que se apoiar parecia ser o saco de dormir. O loiro, tremendo, diz que é um dia tão frio, é apenas inverno, e pergunta quando isso vai passar. E o parceiro comenta que ao se tornar um domador, o irmão Su tem proteção mental, então não sente tanto frio. A sirene começa a tocar, e eles se levantam rapidamente ao ouvir, e o Wang diz que é um chamado do posto de controle. Número 3 na seção norte. A plantação número 25 foi invadida por um grupo de espécies perigosas. Um diz para irmão Hu e Su irem com ele, e que lá o traga Wei e Xia para vigiar ali. Eles respondem que sim e vão fazer seus afazeres rapidamente. Eles sobem no carro e uma voz diz que, segundo o que informou o capitão Li, a situação é grave. A plantação número 25 foi completamente invadida, e Huan comenta que muitas espécies perigosas entraram no lugar. Todos os trabalhadores da plantação estão presos no dormitório dos funcionários e, atualmente, dependem de códigos DUNS quebrados distribuídos pelo Departamento de Segurança para se defender. Mas, mais cedo ou mais tarde, perderão a vida. O apoio dos postos avançados número 3 e 4, juntamente com as principais forças dos dois postos avançados próximos, já foi praticamente todo despachado para se reunir na plantação. Antes das 4 da manhã, devem estar reunidos e lançar o ataque às 4 horas. E, como já são 3h40, Lu precisa dirigir mais rápido.
Na plantação número 25, área noroeste, portão número 6, Huan diz que está relatando a seção norte número 7 e que eles chegaram ali. O guarda manda dirigir rapidamente para as posições de batalha e avisa que compartilhará as informações pela frequência de rádio. No rádio, uma voz diz que já fizeram o levantamento, que aqueles bastardos derrubaram a parede do lado noroeste número 6 e estão atualmente na área de grãos, se deliciando com os cadáveres dos funcionários da plantação. Todos os sobreviventes foram realocados para os abrigos dos funcionários para a defesa. Todos os membros da equipe precisam alinhar os veículos em formação de ponta de lança. 2 veículos blindados servirão como ponta avançando diretamente para o dormitório da plantação e abrindo fogo. A espécie perigosa e invasora desta vez é um grupo de lobos podres e tóxicos. Eles têm forte vitalidade e é preciso mirar na cabeça, eliminando a espécie perigosa o mais rápido possível e resgatando o pessoal preso. Eles começam a atirar, tentando acertar na cabeça. O líder lobo observa e uiva. O protagonista diz que algo está errado e pede para o parceiro diminuir a velocidade do veículo e criar alguma distância. Huan pergunta o que há de errado, e Su responde que ouviu um uivo estranho agora, e pergunta se eles também ouviram. Huan diz que espécies perigosas como os lobos podres tóxicos têm uma certa probabilidade de evoluir para um líder supremo, e embora as chances sejam muito baixas, algo está definitivamente errado. Han manda olhar e nota que eles estão criando distância, perguntando o que planejam fazer, e comenta que não é de se admirar que tenham conseguido romper as defesas da plantação apenas com espécies perigosas. O líder lobo olha com intenção assassina e libera uma habilidade inata dos lobos podres tóxicos, fumaça de lobo. As pessoas no carro começam a perguntar o que é aquilo e se é névoa venenosa. E no rádio, uma voz manda ativar a mira infravermelha, ficar alerta e não ferir os companheiros acidentalmente. O protagonista diz que não será tão simples assim e que precisam recuar, até que os lobos começam a pular nos carros e destruir tudo com suas bocas enormes. Su comenta que é um companheiro lobo das sombras, e que a habilidade especial do líder lobo tóxico e podre é companhia, o que significa que há outro líder, e Huan diz que ele está chegando. O lobo corre rapidamente e bate no carro deles, quebrando os vidros. O veículo vira de lado e Huan começa a atirar, mas diz que ele é muito resistente e não conseguem penetrar a armadura. O lobo salta sobre o carro, arrancando pedaços. Han fica atento e invoca seu pet. O dragão libera sua aura aterrorizante e usa o poder do dragão. Tiro rápido, causando explosões e arrancando a cabeça do lobo, cujo corpo cai no chão. O protagonista fala no rádio para o comandante evitar fogo amigo e solicita cessar fogo, dizendo que vai lidar com o líder lobo podre e tóxico. O comandante o observa com um binóculo e pensa que de fato ele é o discípulo direto de Baozu. É impressionante ver tal poder de combate em um aprendiz e agradece pelo apoio de fogo, mas diz para deixar aquele líder podre e tóxico com eles, pois cuidarão da outra escória e não deixarão que atrapalhem a batalha. Su desce do carro dizendo que a névoa venenosa é muito densa e pergunta onde diabos está o líder lobo podre e tóxico. Hawen manda olhar ali. Han observa e vê o líder lobo destruindo um carro enquanto um guarda pede ajuda. Então o protagonista manda o monstro parar com aquilo e ordena ao pet que use ataque surpresa. O dragão ataca, o lobo cospe sangue e o lança longe. O líder fica ainda mais irritado e se aproxima novamente. O guarda agradece por ter sido salvo, dizendo que achou que perderia a vida. E Su manda ele parar de ficar parado ali e começar a correr, mas o líder lobo atravessa a unha enorme e afiada nele, sem nem dar tempo de se mexer. O líder puxa a garra e o corpo do guarda cai no chão. Han fica chocado e ordena ao pet que use sacrifício da lança da terra. O dragão bate a pata no chão, causando um grande impacto, e o sistema notifica que o lobo tóxico e podre liberou o poder iluminado. Ataque das sombras, causando uma grande explosão. O protagonista diz que é uma boa oportunidade e manda Hu suprimir com fogo pesado, já que o lobo está fora do alcance do comboio agora. Hu responde que entendeu. Eles começam a atirar, o líder lobo tenta desviar, mas sem nem perceber, o dragão avança e o morde, e Su diz que sabia que ele tentaria escapar dali e manda o pet intimidá-lo. O dragão, voando, libera sua habilidade, atacando o oponente novamente e finalizando-o. Depois, o carro segue pelas montanhas, e Huan pergunta o que há de errado com o parceiro e se ele está se sentindo triste, e Han responde que está tudo bem, só queria poder fazer mais alguma coisa,
Huan diz que, de acordo com as convenções passadas, em uma invasão de espécies perigosas dessa escala, o apoio geralmente nem é mobilizado, e que sem ele, as baixas desta vez teriam pelo menos dobrado, pois ele ajudou muito. Huan mostra uma cicatriz no braço e conta que é da primeira vez em que participou de uma batalha de apoio a uma plantação, dizendo que aquela batalha foi ainda mais perigosa que esta, com mais de 50 pessoas mortas ou feridas, um veículo blindado destruído e transformado em sucata por uma espécie adulta super perigosa chamada macaco de braço de aço de costas douradas, cujos ataques transformaram os membros da tripulação em carne moída. No fim, foi o irmão sênior, comandante em chefe da Frente Norte na época, o irmão marcial mais velho, quem agiu pessoalmente e eliminou aquela besta para encerrar a batalha. Ele oferece alguns goles de bebida, dizendo que isso o fará se sentir melhor. O protagonista pega, agradece e diz que entende o que ele quer dizer. Huan diz que é inevitável que pessoas comuns nesses assentamentos vivem como lentilhas d'água flutuantes, sem raízes para se agarrar. Ninguém pode garantir que se dormirem hoje acordarão para ver o sol de amanhã, e que só quando se tornarem como ele terão realmente o poder de controlar o próprio destino. Su diz para não ficarem pensando demais nisso e pede comida da Wen, e Huan responde que vão comer muito. Isso vai exaurir aquele garoto fedido. A batalha de apoio à plantação foi a primeira vez que Han enfrentou um grande número de baixas de frente. Ele se comportou como um verdadeiro guerreiro, e após um breve lamento, finalmente entendeu que somente ficando constantemente mais forte poderia se proteger, e também proteger as pessoas ao seu redor nesse mundo caótico. No mês seguinte, o protagonista embarcou em um treinamento especial para si mesmo e para o pet, seguindo o antigo cânone do dragão, e os resultados foram notáveis. Além de aumentar de tamanho, o domínio do lagarto cobra-dragão sobre as 3 energias elementais ficou mais forte. Habilidades foram desenvolvidas uma após a outra e seus efeitos se tornaram várias vezes mais poderosos do que antes. Enquanto Su estava imerso em treino, o vigia número 1 recebeu uma visita familiar. Ling, montado em um leão, diz que faz bastante tempo, e Han acha aquilo bem legal, se perguntando se o pet tem o atributo de montaria. Lin salta no chão e diz que ouviu dizer que ele participou de uma batalha de apoio a uma plantação da última vez, e que o desempenho em campo foi excelente. Segundo o irmão mais velho, o comandante daquela época até relatou e o elogiou especialmente. Ele é realmente um aluno valorizado pelo professor. O protagonista pergunta se o professor não disse para ele fazer um teste uma vez por mês, e se já faz um mês desde a última vez que saiu. Ling pergunta se foi uma vez e diz que ninguém se importa, explicando que teve um tempo livre nesses dias e foi até ali para evitar que a professora reclame depois, quando estiver muito ocupado, e manda soltar o dragão cobra para que ele o treine, dizendo que podem conversar mais tarde. Su responde que entendeu e invoca o pet, que está bem maior do que da última vez. Ling fica chocado, dizendo que ele está crescendo muito rápido e perguntando se a fórmula de cultivo é perfeita ou algo assim. Han pergunta como isso seria possível e diz que sempre usou a fórmula Gemme do professor, talvez o pequeno lagarto absorva melhor, e manda guardar o lagarto cobra-dragão, dizendo que não precisa mais testar. Ling explica que, de acordo com as instruções do professor, assim que o lagarto cobra-dragão atingir o estágio de crescimento médio, o treinamento na Frente Norte será considerado concluído, então eles devem arrumar os materiais e se preparar para retornar ao castelo para encontrar o professor. O protagonista pergunta se realmente pode voltar tão cedo. Os parceiros atrás perguntam se ele realmente pode voltar tão cedo e dizem que não suportam vê-lo partir, que não conseguem dormir, e o loiro pergunta se é mesmo, dizendo que parece que todos estão de ótimo humor, e se não deveriam deixar o pequeno lagarto acompanhá-los em uma corrida. Su entra na brincadeira, comenta que parece que todos estão mesmo de ótimo humor, e pergunta se não deveriam deixar o lagarto correr com eles. Huan pergunta por que o parceiro está olhando para ele daquele jeito, e diz que a Un não consegue dormir, e Han responde que ninguém vai escapar, todos vão correr com o pequeno. No dia seguinte, no local de encontro da sala de treinamento da lâmpada escura, o protagonista se deita no chão, exausto, dizendo que não aguenta mais, e Lin Fu, discípulo de confiança do senhor do castelo, mordomo e servo leal, comenta que ele aguentou por bastante tempo sob o seu bombardeio, e que, assim como o senhor do castelo disse, ele não ficou preguiçoso neste mês, afirmando ao mestre da fortaleza que ele conseguiu um bom discípulo, que embora não seja tão talentoso quanto a irmã mais velha, é persistente o suficiente. Ju diz que não esperava que o treinamento fosse concluído em apenas um mês e afirma que foi um sucesso, perguntando como foi para ele, e dizendo que
deve ter sido difícil, mas Su responde que de jeito nenhum, pensando que, através da prática e do treinamento, pode sentir claramente o crescimento e os desafios a cada momento, o que foi muito melhor do que os 3 anos de incubação e chocagem do ovo da besta sem fazer nenhum progresso, e se pergunta como uma vida assim poderia ser considerada difícil, também achando que o fato de o dragão poder ser treinado e cultivado até este ponto superou completamente suas expectativas. E diz que isso também dá confiança nos planos que ele tem para o protagonista no futuro. E Han pergunta quais são os arranjos, querendo saber se irão para a periferia externa do posto de vigilância. Mas o mestre da fortaleza responde que não, que está preparando-o para participar do duelo dos 6 territórios que acontecerá dali a um mês. O duelo dos 6 territórios é realizado uma vez por ano, organizado em conjunto por 6 principais locais de reunião, para competir pela oportunidade de entrar nas ruínas da Floresta de Sangue. E embora seja chamado de duelo, na realidade é uma competição pela chance de explorar essas ruínas. O protagonista pergunta se é necessário todo esse trabalho para explorar ruínas e se não existem ruínas semelhantes perto do local de reunião. Então, Joe explica que as ruínas da Floresta de Sangue são completamente diferentes das ruínas comuns que podem ser encontradas em qualquer lugar na selva, pois a área externa das ruínas é separada por uma barreira de energia oculta que impede a entrada. E além disso, as ruínas são ocupadas por uma raça poderosa e aterrorizante. O mestre da área oculta é uma criatura incrivelmente poderosa, e anos atrás os 6 principais locais de encontro uniram forças e chegaram a um acordo com ele após uma feroz batalha, e sob a pressão e descoberta dos 6, ele concordou em abrir a área oculta uma vez por ano, para que 3 mestres de feras humanas pudessem entrar e explorar. Assim surgiu o duelo dos 6 territórios. Su diz que essa oportunidade de exploração é bem rara e pergunta se isso significa que a competição será intensa, e se com a força atual ele pode participar e tem alguma chance de vencer, mas Joe diz para não se preocupar, pois a área que o mestre das ruínas da Floresta de Sangue abre para humanos é apenas a periferia externa das ruínas. A área interna e o núcleo das ruínas não são acessíveis, e para um novato como ele, já é um verdadeiro tesouro, mas para verdadeiros mestres não é algo tão atraente assim. Han declara que, já que o professor disse isso, definitivamente competirá por uma vaga e a trará de volta, e rediz que é isso aí. Além dele, haverá outras 4 pessoas participando do torneio, e amanhã ele providenciará para que se encontrem e se conheçam, e depois disso começarão um novo treinamento. O protagonista pergunta onde acontecerá esse novo treinamento, e o mestre da fortaleza responde que será na Floresta do Urso Pardo. Existe uma grande floresta negra que cobre uma área tremendamente ampla, conhecida como Floresta do Urso Cinzento, ao sul do local de encontro, além da vasta área selvagem ao sul, onde reside um número surpreendente de ursos selvagens, todos eles criaturas enormes medindo cerca de 4 metros de comprimento, e pesando várias toneladas. No entanto, devido à incapacidade de aproveitar energia, não são considerados entre as espécies perigosas, mas, ocasionalmente, o grupo de ursos dá à luz indivíduos evoluídos incrivelmente poderosos, que se tornam figuras lendárias que até mesmo treinadores admiram de longe, e eles ganharam a reputação de serem capazes de acalmar bebês que choram. Su pergunta se a Floresta do Urso Cinzento não é um lugar proibido, e Joe responde que ele entenderá a situação quando chegar a hora, e que antes disso deve voltar e descansar por alguns dias. Depois, em outro lugar, Han pensa que o apoio prévio de 250 mil gramas de créditos de aço fornecido antes de ir para o posto de vigilância está quase esgotado, e que o próximo apoio não será distribuído por mais meio mês, e, para manter a taxa atual de crescimento, não pode haver escassez de alimentos. Avançar apenas se apoiando nisso não é uma solução a longo prazo, então parece que precisa encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Na verdade, como treinador, existem muitas maneiras de conseguir lucro. Treinadores do tipo cura podem obter ganhos decentes tratando ferimentos e doenças. Treinadores do tipo planta podem receber recompensas substanciais aumentando a produção das colheitas em grandes plantações. Treinadores do tipo água e elétrico também podem ir ao departamento de recursos no ponto de encontro. Porém, com a ajuda do Manual do Dragão Ancestral, podem existir métodos ainda mais eficientes. No mercado de reunião da Lanterna Negra, comerciantes gritam para chamarem atenção, oferecendo os melhores e mais recentes produtos, grandes descontos, 1 grama de crédito de aço, 3 gramas de crédito, e assim por diante. O protagonista anda por ali querendo aproveitar o Manual do Dragão Ancestral, mas não encontra nada depois de vagar por meio-dia, até que um comerciante pede a atenção de todos e fala sobre recompra de alto valor, dizendo que compra gordura densa negra por um ótimo preço, a longo prazo. Su se aproxima,
e pergunta se ele compra gordura preta densa, e o velho responde que sim, compra por um preço alto, perguntando o motivo e se por acaso ele tem alguma. Han responde que não, que só queria perguntar qual a utilidade de comprar essa coisa. E o velho diz que isso não é da conta dele, que se tiver ele compra, se não tiver é melhor ir embora logo e não se meter em seus negócios. O protagonista pensa em gramas de crédito de aço por mililitro de gordura preta densa, concluindo que 1 litro vale 80 e 3.000 gramas de crédito de aço, e não esperava que alguém comprasse gordura preta densa por um preço tão alto, finalmente encontrando uma maneira de ganhar dinheiro, de acordo com os registros do antigo manual do dragão, misturando o muco de polvo preto, resina de carvalho preto e agente de fusão espessante na proporção de 3:1:2, e refinando-os em alta temperatura por alguns minutos, a gordura preta densa pode ser preparada, e embora, de acordo com a descrição no manual, a árvore preta densa que produz naturalmente, essa gordura já esteja extinta, não é um item raro no mercado de coleta da Lanterna Negra, então parece que, contanto que consiga obter o agente de fusão espessante, pode ter sucesso nesse negócio lucrativo. Em outro lugar, Su diz para o seu Pack pisar 2 vezes, então o dragão pisa e a fornalha acende, e Han, enquanto vai preparando a mistura, continua mandando o Pack pisar. O mercado de encontros da Lanterna Negra possui uma organização muito especial entre seus 5 escritórios e 13 locais, conhecida como o perigoso Departamento de Pesquisa de Bioenergia, cuja função é estudar criaturas perigosas e substâncias energéticas peculiares. O Departamento de Pesquisa possui 3 institutos, que provavelmente são os verdadeiros proprietários que compram uma grande quantidade de gordura preta densa, e o protagonista pensa que, embora vender uma grande quantidade dessa gordura no mercado possa render uma quantia considerável de dinheiro, devem ter cuidado para não deixar que os segredos do antigo manual do dragão sejam descobertos. Árvores negras densas não são apenas raras, mas também crescem extremamente devagar. Além disso, algumas espécies herbívoras perigosas adoram se alimentar dos galhos e folhas tenros dessas árvores, tornando árvores com mais de 1 metro de altura extremamente raras. Então, se uma grande quantidade de gordura negra densa aparecer repentinamente no mercado, certamente atrairá a atenção das autoridades superiores. A melhor abordagem é encontrar uma loja que possa manusear as mercadorias, vender com desconto e sair rapidamente. Su percebe algo à frente. É o comércio de aço. Ele entra, coloca diversas poções sobre a mesa e diz que são 30 litros, 2,5 milhões de gramas de crédito de aço, e pergunta se conseguem lidar com isso. A comerciante diz que conseguem e pergunta onde ele conseguiu tanto. Han mostra sua adaga e diz para não fazer perguntas, e a atendente, assustada, responde que algumas coisas é melhor não saber. A porta bate e o protagonista sai com moedas na mão, pensando que não podem usar esse dinheiro imediatamente, e que a melhor opção é ir para a fortaleza interna e trocar apenas uma pequena quantidade de ingredientes com o lagarto cobra dragão, esperando até que as coisas se acalmem. É uma boa oportunidade para encontrar os companheiros de equipe para um treinamento especial. Em outro lugar, uma voz diz que conhece Su, e que, falando nisso, participaram juntos do treinamento especial, e ele parecia uma pessoa medíocre, sem talento algum como treinador. Esse é Wang Shun, que também comenta que não pensou nisso, mas acontece que, por acaso, o protagonista foi apreciado pelo mestre do castelo e aceito como discípulo, o que é realmente uma sorte extraordinária. Luo Chong diz que Su tem muita sorte. O mestre do castelo realmente quer que ele seja o capitão deste duelo. Lena comenta que o capitão da turma dela no ano passado perdeu a chance de entrar no lugar secreto, mesmo tendo ficado em 4º lugar, mas também possuía força extraordinária, e uma garota diz que ninguém ousa questionar a decisão do mestre do castelo, muito menos ele, pois nem mesmo o professor se atreve a desobedecer ao mestre do castelo. Todos conhecem Han, mas têm que admitir que o julgaram mal. O primeiro animal de estimação dele é o lagarto cobra dragão mais perigoso. Nenhum deles ali presente tem uma espécie perigosa de alto nível, e ele pergunta se isso não é suficiente para explicar a diferença. O senhor diz que o mestre do castelo não virá ali se tiver algo para fazer. Vários companheiros de equipe já chegaram e ele deveria ir encontrá-los primeiro, e para não se acanharem, eles 5 devem conversar. Cada um se apresenta e ele sairá primeiro para não interromper a reunião dos jovens. Eles se levantam e dizem para o chefe ir devagar. A porta se fecha e Wang diz que ali está o capitão. Lena afirma que só existe um capitão que controla os animais de estimação, e o protagonista olha ao redor sentindo algo errado com a atmosfera.
Uma garota o chama e se apresenta como Lin Yoxin, dizendo que se tornou domadora há mais de um ano e agora é uma domadora oficial. Atualmente possui 2 pets, um tigre fantasma flor adulto de nível médio perigoso e uma andorinha de cauda elétrica adulta de nível médio perigosa. Su também se apresenta e diz que se tornou domador há 2 meses e atualmente é um domador oficial, tendo apenas um lagarto cobra-dragão perigoso de nível superior, que está em meio ao crescimento. Lua diz que é incrível oficial em 2 meses e que o primeiro pet ser um lagarto cobra-dragão, a espécie mais perigosa, é demais. Han diz que ele está certo, é realmente melhor do que ele, e Chong responde que quer ver algo mais forte que ele mesmo e invoca sua besta de escamas vermelhas. O animal é invocado e Lua pergunta se o protagonista está com medo. Ele pensa que comparado a esse cara, o lagarto cobra-dragão realmente não teria muita chance de vencer, mas com a ajuda do antigo código do dragão, se não conseguir esmagá-lo até a finalização quando participar da competição, pode muito bem encontrar um pedaço de tofu para esmagar até a finalização. Ele diz que assistiu por um longo tempo, que não é nada ruim e pergunta se não parece ser uma espécie perigosa de alto nível, mas Chong retruca que aquela é uma festa organizada pelo dono do castelo e que ele deveria pensar nas consequências. Lena diz para não se preocupar, que o mestre do castelo não tomará nenhuma providência contra ele, mas ninguém sabe o que os guardas farão se ele invocar feras à vontade no interior do castelo, e Su comenta que é melhor que ele não o encontre no duelo dali a um mês. Lu diz que eles nem sequer têm a consciência de se unir para lutar pela reputação de Lena, onde as luzes negras se reúnem, e Han pensa que é melhor não encontrar um companheiro de equipe assim agora. O protagonista se afasta dizendo para não se preocupar, haverá oportunidades para lidar com ele no futuro. A porta se fecha e Lu fica irritado, mas Wang diz para ele não se incomodar, pois haverá chance de lidar com ele depois. Su sobe as escadas pensando que, conforme combinado com o professor, irão à Floresta dos Ursos amanhã, e que aqueles poucos companheiros que não estavam convencidos também deveriam ser testados pelo professor. Se aproveitar bem o treinamento especial na Floresta dos Ursos, quando voltar, deve se tornar um capitão digno. Na manhã seguinte, na casa de Han, alguém bate na porta e é um rapaz dizendo que é o chefe de guerra da Lanterna Negra, Jiang Cheng. Uma voz diz para entrar. Eles entram e Jiang mostra um mapa dizendo que ali é onde as luzes negras se reúnem e que aquele é o destino desta vez, um pequeno e médio ponto de encontro na beira da floresta do Urso Negro. A cidade de Hermet. A cidade de Hermet fica em linha reta à esquerda do ponto de encontro de luz negra, mas apenas metade da distância entre os dois lugares tem estradas reparadas. Então a rota real é mais tortuosa. A distância é de pouco mais de 150 quilômetros, e além dos perigos e fatores incontroláveis que podem ser encontrados na estrada, o protagonista diz que provavelmente levará 1 ou 2 dias, então devem se preparar. Cheng pergunta se ele tem alguma pergunta e Su responde que não, dizendo para irem logo. Em uma floresta, o carro se movimenta. O ponto de encontro da Lanterna Negra está localizado na Selva Cinzenta, assim como Rabbit Town e Grizzly Grove. Uma área extremamente vasta com dezenas de grandes locais de reunião, outros de médio e pequeno porte, e acampamentos de refúgio na natureza ainda mais numerosos. O carro continua em movimento e Jiang diz que é ali e para esperarem, pois depois seguirá a viagem descansando ali naquela noite. Alguém em cima do castelo se apresenta como Shannon, vice-prefeito da prefeitura Drew, e pergunta se eles são da equipe da área de reunião da Lanterna Negra. Shank se apresenta como líder do 5º grupo tático do 1º esquadrão da Guarda da Lanterna Negra do Castelo da Lanterna Negra, o 3º esquadrão, e diz que precisa ir à cidade para fazer reparos. No rádio, uma voz pede para apresentarem a senha mais recente e Jiang a informa. Um portão se abre, Shannon se aproxima dizendo que eles vieram de longe e trabalharam muito. Jiang diz que está de bom humor e que desta vez trouxe convidados distintos, pedindo que os ajudem a organizar a hospedagem. O vice-prefeito pergunta o que há com ele e manda irem primeiro. Em outro lugar, uma voz diz que aqueles são os materiais de controle animal preparados para Su. Zhang apresenta Chen Han, dizendo que ele será o responsável, e Han agradece. O protagonista move seu anel, o dragão é invocado e Su diz para ele ir comer alguma coisa. Todos ficam surpresos com o controle de estimação dele, e Chen comenta que se pergunta se ele não abriu a lata porque o bicho parece que vai comer até a caixa junto. O dragão abre a caixa e começa a devorar toda a comida rapidamente, deixando todos muito surpresos. Han diz que Shannon é diferente do ponto de encontro da Lanterna Negra. Não há toque de recolher ali e a vida noturna é bastante agitada. Vários camaradas estacionados em Shannon vão ao bar no fundo da montanha para se divertir e ele quer convidá-lo para ir junto. Han responde que ele pode ir se divertir, mas ele mesmo não irá e, se puder, que o ajude a encontrar um guia, pois quer passear pela cidade.
Alguém bate na porta e é uma garotinha perguntando se ele está procurando um guia, pedindo desculpas por ter ouvido a conversa dele, explicando que foi o vovô Andrew quem pediu para ela trazer a especialidade do Sr. Cha. Chen diz que pode testemunhar que ela é de fato a neta do prefeito Andrew, e que se ele quiser um guia, ela é perfeita, e Lena confirma animada. A cidade de Shanam é bastante distinta. O estilo arquitetônico é muito diferente do Castelo da Lanterna Negra. A maioria das casas tem telhados triangulares, formatos quadrados e retangulares bem tridimensionais e, de acordo com a tradição dos moradores de Tranai, as pessoas gostam de pintar o exterior de suas casas de preto e marrom. Segundo Lena, existem centenas de casas assim por toda Shana, bem como lojas e comércios localizados na encosta da montanha de Shana. Mais acima na encosta, há um pequeno castelo de terra e pedra que parece um forte. Aquele pequeno castelo era o Shanam original e sede da prefeitura. Lena diz que é isso mesmo e que nesta noite haverá uma luta especial de feras no Coliseu de Shana, perguntando se ele está interessado. O protagonista pergunta sobre o Coliseu e Lena responde que os guardas e moradores ocasionalmente capturam feras selvagens e o Coliseu usa essas feras para duelos e eventos para atrair espectadores. E, se a fera for ferida e perder a vida na batalha, ela não será desperdiçada, será desmembrada em carne e fornecida aos moradores. Acontece que hoje alguém ofereceu ao Coliseu uma besta especial que ninguém jamais viu em Tian. Ela lutará contra um tigre selvagem adulto, e essa luta atraiu muitas pessoas. Su pensa que, embora o tigre selvagem seja apenas uma besta comum, ele é feroz e tem uma natureza incomumente agressiva. Observá-lo pode ser útil para cultivar o pequeno lagarto, e diz para o levarem para ver. A atendente entrega 2 ingressos e pergunta se Lena tem namorado, quem é aquele cara bonito, se é novo por ali e por que nunca o viu em Tian'an. Lena fica irritada, pede para ela parar de falar bobagens e manda entrar rápido. As pessoas conhecem Lena e a cumprimentam, e um deles até a chama para se sentar. Ela agradece e diz que hoje não é conveniente, da próxima vez com certeza. Han pensa que ela é bastante conhecida ali. Um rapaz se aproxima chamando-a de sobrinha e pergunta por que está livre para ir hoje. Lena o chama de tio e diz que está ali acompanhando um convidado distinto e que é melhor ele providenciar um melhor stand no Coliseu, ou ela processará o avô dele. Lade observa o protagonista, nota o anel de mestre e pensa que esse tipo de figurão nunca deve ser ofendido. Diz que é uma honra recebê-lo e dá as boas-vindas ao Coliseu de Shanam, e o protagonista responde que é um prazer conhecê-lo. Um barulho começa a ecoar e a apresentadora, no meio da arena, anuncia que a luta de feras está prestes a começar. As pessoas gritam animadas e ela diz que, exatamente como todos esperavam, a guarda da cidade enviou um tigre selvagem cujo corpo excede 3 metros, pesando mais de 600 quilos. Um tigre aparece ao lado e 2 garotos na plateia comentam que ele foi capturado na armadilha do melhor caçador de Tian'an, Azaizi, e que esse tigre selvagem parece estar em excelentes condições, cheio de ferocidade, uma fera de verdade. Um deles grita para começar logo, e Lena, muito animada, também grita. A apresentadora pede para o público se acalmar e anuncia o desafiante de hoje, dizendo que deve admitir que nunca viu uma criatura tão estranha e espera que aquele carinha, pego por acidente, traga surpresas a todos. Uma gaiola é jogada no centro e o carinha está meio zonzo. O tigre se aproxima e ele sai correndo, começando a escalar as grades. As pessoas riem e dizem que é a primeira vez que veem alguém fugir assim. O protagonista se pergunta o que é aquilo e se não pode ser o que está pensando. O tigre abre a boca enorme e salta na direção do adversário. O carinha grita assustado e continua correndo. O tigre o persegue e a pressão fica cada vez mais intensa. As pessoas comentam sobre a velocidade e dizem que acharam que a criatura seria finalizada, mas não esperavam esse tipo de reviravolta, e um garotinho pergunta à mãe que tipo de fera é aquela. Sun pensa que, de acordo com os registros do antigo Código do Dragão, entre as criaturas perigosas existem 4 espécies raras que quase só aparecem em rumores, reconhecidas como poderosas e incríveis. Por isso são chamadas de os 4 deuses dos rumores. As 4 espécies rumoradas são Mistério, Milagre e Mut. E esse tipo de velocidade e reação não pode ser possuído por animais comuns, aliado ao selo dourado na testa e ao corpo redondo. Aquela pequena besta é uma das 4 raças rumoradas, a raça mística caçadora de tesouros. O caçador de tesouros é uma espécie altamente perigosa, mas quase não agressiva, possui uma habilidade misteriosa extremamente rara, nascida para buscar e se alimentar de tesouros. Seus vestígios geralmente só aparecem em ruínas extremamente perigosas e de grande escala, podendo indicar um vislumbre de um lugar secreto, e ele não esperava encontrar uma criatura dessas
apostas ali, então não pode perder essa oportunidade e pergunta se pode comprar aquela pequena besta. Lena responde que aquela besta foi vendida ao tio dela pelo mestre cervejeiro da adega, Hilrad, que é o dono do Coliseu, e que as feras do Coliseu são a riqueza dele. Han diz que é melhor pedir que ela o leve para encontrá-lo. Em outra sala, um rapaz diz que receia que não funcione, que mesmo sendo amigo dele, não pode atender a esse tipo de pedido, pois ela conhece as regras do Coliseu, a menos que uma das partes seja ferida e perca a eficácia de combate ou até perca a vida. A luta não pode ser interrompida. Lena pede por favor, e o homem responde que não se trata realmente de dinheiro. Lena diz que sabe que aquela pequena criatura foi vendida por 4.000 gramas de aço da velha loja, e oferece 8.000 gramas de aço, perguntando se isso é suficiente. O senhor lembra que ela sabe que nem mesmo o pai dela, da geração do velho Lad, quebrou as regras do Coliseu, e diz que Lad está preocupado com as apostas registradas e os ingressos vendidos. Só afirma que, pelo que sabe, aquela pequena criatura não é apenas rara, mas uma espécie extremamente especial, e pergunta se ele realmente quer deixá-la ser eliminada na arena. O senhor diz que ele entendeu mal, que tem seus motivos, mas não quer quebrar as regras, e Han diz que tem uma ideia. Enquanto isso, na arena, uma voz anuncia que, devido a circunstâncias especiais, a luta de bestas pode ter que ser encerrada. As pessoas ficam irritadas, dizendo que compraram ingressos e estavam empolgadas com o espetáculo. Mas a voz pede paciência e começa a explicar que, primeiro, o valor do ingresso será reembolsado a todos os presentes em triplo, e aqueles que fizeram apostas receberão um reembolso integral. Em segundo lugar, o Coliseu apresentará um duelo maravilhoso, e ali está o desafiante Su. As pessoas ficam animadas, perguntam se há uma batalha entre humanos e feras, e dizem que há anos não acontece um confronto assim. O tigre abre a enorme boca e avança. Todos temem que o desafiante será finalizado e Lena diz que eles devem vencer. Han estende a mão com o anel e invoca o dragão. O tigre fica paralisado e as pessoas observam surpresas, dizendo que aquela espécie é perigosa, é um dragão, comentando que a última vez que viram um Enchanam foi há 3 meses, então hoje não foi em vão. O administrador deseja vida longa ao Coliseu e fica surpreso, pensando que ser capaz de criar uma espécie tão perigosa em idade tão jovem é impressionante e que, felizmente, ele foi educado o suficiente antes, parecendo que a pequena besta teve sorte dessa vez. O dragão encara o seu oponente e o protagonista chama pelo pet. O dragão libera uma aura poderosa causando uma pressão enorme e o tigre exibe uma plaquinha pedindo para não ser eliminado, como se dissesse que isso está errado. Até que percebem outra coisa. O carinha se move rapidamente. E Su pensa que, só pelo formato do corpo, ele parece uma criança em estágio de crescimento inicial, mas a reação e a velocidade são tão rápidas que indicam ser uma raça misteriosa. Ele ordena que seu pet ataque. O dragão avança em direção ao pequeno, e Han manda usar o segundo estágio da iluminação. As fumaças se dissipam, o dragão abre a boca enorme, estende as garras, prestes a acertá-lo, mas o carinha se move ainda mais rápido e desvia. O protagonista manda seu pet causar o segundo choque. O dragão libera um poder absurdo e intenso. As pessoas sentem medo e perguntam se aquilo é realmente o poder de um treinador, dizendo que se ele perder o controle da fera, talvez toda a cidade seja aniquilada. Enquanto o carinha treme de medo, o dragão se aproxima, o pega com a mão e o leva até o seu mestre. Depois, no escritório do administrador do Coliseu, o senhor diz que é incrível. É a primeira vez que vê um domador capaz de controlar as espécies mais perigosas em uma idade tão jovem. Su diz que é um exagero e pede que o perdoe, mas admite estar realmente curioso e pergunta como aquele animal extremamente rápido foi capturado. O homem pergunta se ele está falando do carinha e explica que, como vassalo do Castelo da Lanterna Negra, Shanam não é apenas um importante ponto de abastecimento na linha sul, mas também famoso pela produção de vinho. No início, foi justamente a produção de vinho de Shanam que atraiu a atenção do Castelo da Lanterna Negra e fez com que se tornasse um vassalo. A pessoa que capturou o pequeno foi o velho Kuman, mestre cervejeiro da cidade. Dizem que aquele carinha entrou sorrateiramente na adega 3 ou 4 vezes e estragou vários barris de um vinho de 30 anos que seria oferecido como homenagem ao dono do castelo da Lanterna Negra. O velho Kuman e os aprendizes ficaram de guarda por 7 dias. Depois acharam que tudo havia fracassado e voltaram, mas encontraram o garotinho bêbado e sonolento dentro de um barril de vinho. Então simplesmente o venderam. Han diz que agora entende. Uma espécie caçadora de tesouros nasce com o poder misterioso de proteger e buscar vantagens evitando desvantagens. Mas esse aí é tão estúpido que ficou bêbado.
sorrindo. Fora da casa de Su, o protagonista agradece a garotinha por tudo e diz que agora deve um grande favor a ela. Lena responde que não importa, que é apenas um pequeno problema e que ouviu dizer que ele deve viajar amanhã, então é melhor descansar cedo. Su diz que está tudo bem, que explicará para Chen e os outros e trará algumas coisas interessantes de Heileng da próxima vez. Depois, em seu quarto, Han pergunta ao carinha na gaiola que expressão é aquela e diz que se não fosse por tê-lo salvado do Coliseu, querendo ele acredite ou não, teria perdido a vida lá mais cedo ou mais tarde. O carinha está com os olhos cheios de lágrimas. O protagonista pensa que as barras de aço daquela gaiola não têm mais do que a espessura de um dedo mindinho e que se fosse um lagarto cobra-dragão, ele destruiria a gaiola e escaparia facilmente quando ficasse tão grande quanto um caçador de tesouros. Parece que essa misteriosa besta caçadora de tesouros realmente não possui agressividade. O próximo passo é estabelecer um vínculo com ele, mas o antigo código do dragão não escreveu nada sobre o que esse carinha gosta. Su diz para esquecer e que é melhor deixá-lo com fome por alguns dias, assim comerá qualquer coisa que receber. Nesse momento, o anel começa a brilhar e Han percebe que, concentrado no caçador de tesouros, esqueceu o jantar do dragão. O protagonista coloca uma caixa sobre a mesa e começa a preparar a comida, e o carinha fica animado. Su mexe na comida enquanto o caçador observa atentamente e interessado. Han diz que, se o dragão comer 3 vezes a quantidade normal, deverá conseguir alcançar a formação de rebite amanhã à noite. O carinha está até babando de tanta vontade. O dragão é invocado e imediatamente olha para a comida, começando a devorar tudo. O caçador de tesouros fica com muita vontade e triste por não ter comido. O protagonista pergunta se ele também quer, pega um pouco na colher e o chama para comer. O carinha começa a devorar animado, e Han pensa que inesperadamente a besta caçadora de tesouros gosta de comer a comida do lagarto cobra-dragão, e agora ela finalmente não ficará mais magra de fome. Quando o carinha termina, o protagonista pergunta se ele ainda quer mais, mas quando vai pegar, o dragão já comeu tudo. Su comenta que se não funcionar, o dragão deve comer menos no futuro, para que sobre um pouco para o caçador de tesouros. O dragão fica irritado, e Han diz que está tudo bem, pois ele é o irmão mais velho e deve agir como tal, então hoje pode deixar os dois se divertirem juntos. Em outro lugar, Lena se despede cedo. Na manhã seguinte, o protagonista se despede dela e parte para Rivertown. Comparada com Shannon, Rivertown, um local de encontro de tamanho médio, é obviamente muito maior. Essa pequena cidade tem uma fundição de grande escala que produz principalmente 3 metais: ferro, cobre e alumínio. Mas pelas palavras de Zhang Chen, parece que ainda existem algumas histórias internas envolvendo Rivertown e a Floresta dos Ursos. Porém, devido à disciplina, Zhang não podia explicá-las claramente. Então, só poderia esperar Han chegar para que ele naturalmente entendesse. Depois de entrar em Rivertown, Su sente uma forte atmosfera industrial. O ar está cheio de cheiro queimado de carvão coquificável e siderurgia, e Sheng o envia para a reunião de gestão no centro da cidade, onde o protagonista finalmente entende o que não podia ser explicado com clareza. Descobre que a cidade dos Rebites tem milhares de moradores, e uma guarda de 150 pessoas, e em nome é um pequeno e médio ponto de encontro independente no deserto cinzento e selvagem, mas na prática é um vassalo do ponto de encontro da Lanterna Negra, fornecendo principalmente metais e plantações, e que os minerais extraídos na cidade estão, na verdade, localizados na Floresta dos Ursos Pardos. É impossível para pessoas comuns minerarem na Floresta dos Ursos Pardos, e o motivo pelo qual a cidade dos Rebites conseguiu extrair com sucesso uma grande quantidade de minério ali deixa Su ainda mais chocado. A floresta inteira dos ursos é, na verdade, domínio do professor. Para ser preciso, deveria ser domínio de um dos animais de estimação controlados pelo professor. Ele pode até controlar todos os ursos em toda a floresta dos ursos, até certo ponto, através do controle de animais de estimação. Na sala do comitê de gestão, Han pensa que tentou ao máximo fazer a imagem do professor parecer mais alta, mas não esperava que o poder e o medo que ele inspira fossem muito mais insondáveis do que imaginava. De acordo com o comitê de gestão, atualmente há 4 domadores sentados na Floresta Grizzly. Entre eles, o mais forte é um domador quase profissional veterano do Castelo da Lanterna Negra, e os outros 3 também estão acima do nível de domador de alto nível. Na sala, o dragão está dormindo, e o protagonista fica observando o carinha, pensando que, para um domador, um precioso animal de estimação não é diferente da tentação de dinheiro, poder e status para pessoas comuns. Seria muito estúpido apostar se os treinadores na Floresta Grizzly podem reconhecer a misteriosa besta caçadora de tesouros e escolher o caminho melhor. Então pergunta se ele gostaria de ser seu parceiro. O carinha mostra a língua e Su diz para esquecer, que vão comer primeiro e conversar depois.
O dragão acorda imediatamente e Han pergunta o que os dois querem fazer e diz para dar uma refeição sem dizer uma palavra. Depois de saber que existem 4 treinadores poderosos na Floresta Grizzly, o protagonista, que originalmente planejava ir para lá imediatamente, acaba escolhendo ficar em Rivertown por 3 dias. O motivo é simples: encontrar uma maneira de estabelecer um vínculo espiritual com o caçador de tesouros, para que possa controlá-lo a qualquer momento. No entanto, este assunto não é tão fácil quanto imaginava. Sempre que Su tenta estabelecer um vínculo espiritual, é repelido pela consciência da besta caçadora de tesouros. Mesmo folheando o antigo código do dragão, não encontra nenhum registro relevante. Então Han simplesmente pensa em um jeito estúpido e pergunta se o carinha não é um caçador de tesouros, dizendo que vai levá-lo em uma caça agora mesmo. Infelizmente, as coisas não são tão simples quanto imaginava, e o protagonista brinca sobre a caça ao tesouro, dizendo que naquela manhã ele só ficou perseguindo borboletas e perguntando se, ao descobrir que ele é uma besta inútil, não deveria dá-lo como alimento para o dragão. O carinha fica irritado e começa a liberar uma energia, e Su pergunta se ele encontrou algo. O carinha aponta o dedo. Han olha para trás e pergunta se ele quer dizer que sentiu a aura de tesouros dali. O carinha inclina a cabeça e o protagonista se pergunta se desta vez é verdade, pensando que parece haver uma onda de energia misteriosa no corpo dele. Su sorri e diz que não quer ir, que talvez seja algum tipo de falsificação e que é melhor voltarem para casa cozinhar para o lagarto cobra dragão. O carinha começa a apontar o dedo com insistência, e Han pergunta se ele quer ir, se quer muito esse tesouro, e por que deveria ajudá-lo a conseguir esse tesouro. O carinha abaixa a cabeça, triste, e o protagonista diz que gosta de fazer coisas boas, mas que para isso ele tem que concordar com o pedido, e o carinha fica com medo de ser feito de escravo. Su pergunta se ele está preocupado com isso, e explica que é apenas para estabelecer uma conexão espiritual, não para subjugá-lo. O carinha entende, e os dois batem o punho. Han pensa que é impossível estabelecer um vínculo espiritual da noite para o dia. Mesmo que seja proposto, é fácil ser rejeitado. Estabelecer uma conexão espiritual é diferente, contanto que ele não resista mais. Não será uma questão difícil seguir até estabelecer o vínculo. Em outro lugar, alguém entrega uma garrafa e é a atendente dizendo que ali está o harmônio espiritual assinado. O protagonista entra no lugar e o atendente pergunta se ele precisa de um copo da bebida especial. Su responde que só quer visitar e o atendente fica irritado, se perguntando se ele é do tipo de pessoa que vai ao bar ao meio-dia só para olhar, e comenta com 2 rapazes que aquele cara parece estranho, talvez seja um mercenário estrangeiro ou tenha algo a ver com aqueles soldados, perguntando se não vão ver o que ele está fazendo ali. Han pergunta o que é aquilo, e se é um caçador de tesouros ou caçador de lixo. Ele se depara com itens que parecem ser velhos até que nota algo, e pensa que essa não será a pedra de cor da transformação mencionada no antigo código do dragão. A jornada de controlar feras e transformar dragões é cheia de dificuldades e a demanda por materiais de evolução é quase absurda. Pedras coloridas transformadoras são os principais materiais necessários para uma espécie de dragão muito poderosa no caminho da transformação, e ele nunca imaginou que encontraria algo que nem sequer ousava esperar graças a ele, a besta caçadora de tesouros, que é realmente uma existência misteriosa. O atendente pergunta por que ele está ali parado, atordoado, se é um convidado ou está ali para causar problemas, e Han responde que quer um preço por aquela pedra. O atendente pergunta se ele quer comprar aquela pedra de paisagismo, e pensa que é verdade que o chefe encontrou essa pedra nas ruínas da natureza, mas mesmo depois de procurá-la, muitos figurões a acharam inútil. Fora o fato de ser bonita, isso foi considerado uma pedra de paisagismo e colocada na loja como decoração, mas se disser isso, outros clientes sentirão que a loja não tem estilo. O atendente diz que essa coisa é tão preciosa e o convida a tomar uma bebida e depois ir embora, dizendo que ele não pode pagar. O protagonista manda dar um preço e o atendente responde 10 mil, e Su pega o dinheiro, colocando sobre a mesa. O atendente fica envergonhado e Han pensa que é um bom preço, dizendo que pode pagar sem desconto, mas que é responsabilidade deles enviar o valor para a administração do prédio. O atendente observa o anel de mestre dele e se desculpa pelo insulto imediatamente, dizendo que não percebeu que um anel mestre tinha chegado à loja, que a pedra deve ser entregue e que o preço é negociável, pedindo desculpas novamente por estar errado, revelando que o preço real é apenas 1 grama de ouro. O protagonista diz que os treinadores estão arriscando a vida para proteger o ponto de encontro, não para que eles se aproveitem ali dentro, e espera que não hajam a próxima vez. Os 3 dizem que isso nunca mais vai acontecer.
No processo de subjugar um animal de estimação, há duas situações em que isso pode ser feito em pouco tempo. Uma é quando o condutor superpoderoso subjuga o animal de estimação de nível baixo, e a outra é quando o próprio pet concorda e até quer ser subjugado pelo domador. A besta caçadora de tesouros neste momento pertence ao segundo tipo. Para conseguir subjugá-la em Rivetown nesses 3 dias, Su quebrou a cabeça, foi uma caça ao tesouro em uma cidade cheia de rebits e com uma variedade de comidas deliciosas, e ele até agiu como mãe, contando histórias para o caçador de tesouros na hora de dormir. É claro que os bolos também são indispensáveis, por exemplo, poder levá-lo às ruínas da caça ao tesouro em um lugar secreto, onde os tesouros se acumularão em montanhas no futuro. Agora a besta caçadora de tesouros o considera um anjo, desejando que Han o leve embora em breve. Mas o protagonista é mais como um cachorro, e para acelerar o senso de dependência do pequeno em relação a ele, Su chama isso, de forma eufemística, de treinar a velocidade da besta caçadora de tesouros, reservando um tempo todos os dias no campo de treinamento nos fundos do prédio do comitê de gestão, para deixar o cobra-dragão exercitar o caçador de tesouros. O dragão corre com os olhos vermelhos na direção do carinha. Han percebe e manda parar, quando a besta caçadora de tesouros já estava torturada a tal ponto que não tinha mais amor pela vida. Ele aparece na imagem de um anjo para interromper a violência do cobra-dragão. O protagonista diz que o dragão rapidamente soltou a fera caçadora de tesouros e pergunta por que intimidou de novo, e se ele não pode ser um pouco mais gentil, o dragão fica olhando. Resgatar a fera caçadora de tesouros das garras do cobra-dragão faz com que a confiança e a gratidão do pequeno por ele aumentem. E Su diz para o carinha não chorar e fechar os olhos, que vai subjugá-lo agora e que ele vai obedecer. Até agora o plano dele foi perfeitamente cumprido. Na periferia do bosque dos ursos pardos, um carro para de se movimentar. Zhang diz que atravessar aquele rio significa sair da área externa da floresta dos ursos pardos e alcançar a área interna. Alguém irá buscá-los no próximo trecho do itinerário, e Hang diz que está cansado. Alguém se aproxima e salta no chão com uma espécie perigosa, o tigre da chama vermelha. Uma mulher ruiva pergunta se ele é Su e diz que é Heiju, a domadora da guarnição da Floresta Grizzly, e que ele pode chamá-la de irmã. Os dois guardas a cumprimentam e Han também a cumprimenta. Ju salta no chão e diz que o mestre do castelo já os notificou através do comunicador de médio curto alcance que ele viria à floresta para um treinamento de 1 mês, e pensou que ele deveria ter chegado mais cedo, mas não esperava que só fosse chegar hoje. O protagonista pede desculpas pelo atraso por causa de alguns imprevistos e Ju diz que eles dois podem voltar. O guarda pergunta se a bagagem atrás está segura. Rei toca em seu colar e manda o pet sair. Um macaco é invocado e Su pensa que aquele macaco de costas prateadas e braços de ferro, uma espécie altamente perigosa, é pelo menos de criação pura, e Ju comenta que se a força rompeu as amarras da raça, é ainda mais difícil de julgar só pela aparência. O macaco percebe algo e Zhang diz para levarem as bagagens para a base. Rei volta a montar nas costas do tigre. Han diz que não precisa, então invoca o próprio pet. Jo fica surpresa e diz que ele realmente merece ser orgulhoso. A primeira besta que ele domou já é uma espécie extremamente perigosa, e quer ver o quanto ele é capaz, porque cavalgar e lutar são coisas completamente diferentes. Ace se movimenta, o protagonista sobe nas costas do seu pet e manda que o siga. O dragão encara, começa a liberar uma energia intensa, ganha velocidade e logo está voando. Em outro lugar, eles batem a porta e Ju manda abrirem. Uma voz de dentro reclama, chamando-a de Crisante e perguntando se ela não consegue bater mais de leve, dizendo que o portão de ferro está quase desmoronando por causa dela, e perguntando se não poderia trazer a chave da próxima vez, já que ele está tão ocupado e ainda tem que abrir a porta para ela. Ju pergunta se ele anda ocupado hibernando, e se, estando de serviço em Rivetown, ainda tem coragem de se esconder na base enquanto o chefe está ausente. O rapaz diz que foi um lapso de língua e que está muito feliz em abrir a porta para ela. Ele leva um tapa e Rei manda que vá pegar a bagagem e arrumar a acomodação para o recém-chegado. O protagonista acha que o jeito de se darem bem ali é bem estranho, e Ju explica que, no momento, apenas Shu Yu e ela mesma estão na base da floresta dos ursos pardos. Originalmente havia alguns sargentos não comissionados que faziam tarefas diversas, mas depois que esses oficiais não suportaram o ambiente rigoroso, onde os ursos pardos quase não veem a luz do dia, todos solicitaram transferência e as tarefas foram entregues aos respectivos animais de estimação.
O diretor da base, Mestre Q, domador-chefe da floresta e da cidade, foi para a Selva Cinzenta tentar domar novamente uma criatura perigosa e saiu há alguns dias. E o outro domador, Lin Zhen, estava originalmente esperando a chegada de Han na base para levá-lo à parte do treinamento especial, mas como ele se atrasou alguns dias, Lin começou sozinho. Su diz que algo atrasou, e Ju responde que tudo bem, pedindo para ele ir com ela, dizendo que primeiro pode ir ao quarto dela para conversarem. Han se assusta ao ouvir isso. No quarto dela, o protagonista fica impressionado com as cabeças de bestas penduradas na parede, e Rei pergunta se ele voltou a ficar bobo. Ele responde que não, só acha que o estilo de decoração ali é um pouco especial, e Ju pergunta por que ele ainda pensa que aquilo é o boudoir de uma dama e que algo vai acontecer com ele, e pergunta por que ele não entra logo. Han fica extremamente sem graça e Rei diz que não vai mais provocá-lo. Ela explica que, antes dele vir, provavelmente já sabia que o conteúdo do treinamento especial para domadores da Floresta dos Ursos Pardos é mantido em sigilo até a primeira chegada, e diz que isso pode ser considerado uma regra. Normalmente, os domadores da Fortaleza da Lanterna Negra só são informados dos detalhes do treinamento especial quando chegam à base da floresta pela primeira vez. O treinamento especial da Floresta dos Ursos Pardos não serve apenas para aperfeiçoar a experiência de combate, mas também traz benefícios raros. Então ela pergunta se ele já ouviu falar da fruta de energia. O protagonista pergunta se a Floresta Grizzly tem frutas energéticas e Ju responde que naturalmente a Floresta Grizzly é rica na fruta do urso, que é justamente um tipo de fruta energética para a qual o Castelo da Lanterna Negra possui uma fonte estável, capaz de aumentar 3 atributos: poder de corte, resistência física e eficiência em eliminar criaturas perigosas com armas brancas, o que traz um grande benefício para quem controla animais de estimação malignos, bestiais e poderosos. Ela abre a cortina mostrando o mapa e explica que não é fácil obtê-la, pois todas as árvores frutíferas de urso no bosque dos ursos pardos são ocupadas por ursos pardos. Através do símbolo do líder da floresta dos ursos pardos, o mestre das feras pode desafiar o dono de uma determinada árvore frutífera de Xiongli. E, com esse tipo de ficha, os guardiões geralmente não recusam, e, uma vez derrotados, é possível receber como recompensa uma fruta energética. Mas qualquer domador que não seja subordinado do Castelo da Lanterna Negra e ou se roubar a fruta de energia certamente será atacado pelos ursos de toda a floresta e até mesmo pelo domador guardião. Na floresta, o lagarto cobra-dragão está cara a cara com um urso, e Lin explica que parece que aquele urso pardo está prestes a aceitar o desafio. Contanto que o cobra-dragão consiga derrotar o oponente, eles ganharão uma árvore frutífera de 30 anos com uma fruta de habilidade neutra, e o protagonista comenta que não acha que seja tão simples. Gen explica que cada urso só aceita desafios de oponentes cuja aura ele sente como mais fraca do que a própria, e que, se quiser conquistar Xiongli, o dragão terá que correr riscos. O urso solta um rugido, liberando uma pressão enorme, mas o dragão consegue se manter firme até perceber uma energia poderosa ao redor do oponente. Su pensa que, inesperadamente, o Pet também tem talento para provocar e comenta que o Grizzly está aceitando o desafio agora. Lin concorda e diz que o problema é que o Pet de Han talvez nunca tenha lutado contra esse tipo de fera perigosa e pode acabar em desvantagem. Os dois animais avançam juntos. O dragão ativa sua habilidade de força. O urso se aproxima cada vez mais e acerta o Pet com a garra, jogando-o longe e voltando a avançar. E Gen diz que algo ruim vai acontecer, mas An pede para esperar mais um pouco, porque acha que seu pequeno ainda deve ter uma segunda carta na manga. O dragão encara o urso com sua aura absurda e o urso começa a tremer, mas de repente fica ainda mais furioso e volta a atacar. O dragão desvia, ativa o poder da fortaleza e avança contra o oponente com as garras, cortando-o. O urso sorri e Lin diz que parece que Han treinou bem o Pet, desenvolvendo nele um instinto de combo, o que é uma característica rara. O protagonista comenta que ainda não é suficiente para penetrar a defesa do urso pardo, e que precisa desenvolver isso melhor, já que a defesa das feras usadas como guardiãs é muito exagerada. Gen diz que esse é o efeito de Xiongli, e se o Pet dele vencer, ela também poderá obter uma fruta energética do urso, então manda que ele continue. O urso começa a se curar e o dragão usa o hálito maligno, liberando um poder enorme, mas quando a fumaça se dissipa, o urso continua praticamente intacto, pega um pedaço de tronco na mão e começa a arremessar contra o adversário, porém o dragão desvia e os troncos atingem apenas o chão. O dragão olha de lado e o urso solta um bramido muito alto, e Lin nota que ele ficou maior, reconhecendo uma habilidade de talento chamada Ataque Enlouquecido.